Vamos lá então, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 32, depois eu discorro sobre o assunto. Preste atenção, leia conosco e vamos lá, vamos viajar um pouco. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Eita! Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Em outras palavras, não abram mão da vossa fé. Ela será ricamente recompensada. Se você não deu um glória a Deus, perdeu uma oportunidade maravilhosa. Olha o que vocês precisam perseverar. Em outras traduções falam ter paciência. De modo que quando tiver feito a vontade de Deus, você fez a vontade de Deus, aí recebam o que Ele prometeu. Então, antes de você receber, você faz a vontade de Deus, mas para você receber, você precisa de perseverança ou paciência. Então, você pode fazer a vontade de Deus e não receber, porque falta de paciência, falta de perseverança. Versículo 37, pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Lembra do penúltimo louvor que a gente cantou aqui? Mas o justo viverá pela... Repita de volta, mas o justo... viverá pela fé. Amém? E se retroceder... não me agradarei dele. Agora vamos repetir junto? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são, mas do que creem e são, vale um glória, vale um aleluia. Então o que nós não somos? Daqueles que retrocedem. O que somos? Daqueles que creem. Essa é a base. E os que retrocedem são o quê? Destruídos. E os que creem são o quê? Salvos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Presta atenção nessa palavra, você vai ouvir mais de uma vez essa palavra, receber bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu-se e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade
que não tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, aquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Versículo 13, presta atenção, toda essa bênção aqui está acontecendo, olha o que diz o versículo 13. Todos esses viveram pela fé, aleluia, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, preste atenção, por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, aleluia, e lhes preparou uma cidade. Eu vou repetir. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do que desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, fez aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais, pela fé, olha o que aconteceu, preste atenção nisso, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da tristeza tiraram força,
tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram, olha só, pela fé é isso, hein? Torturados e recusaram-se a ser libertos para poderem alcançar o quê? Uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias, açoites, outros foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho de volta, por meio do quê? Da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Eita! Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da fé. Amém, queridos? Quando a gente fala de fé, eu já tenho dito isso, e eu gosto de repetir isso, que a gente pensa sempre na fé na perspectiva religiosa. E a gente sempre pensa de fé na perspectiva de um milagre. A gente pensa em fé, geralmente isso. O que é fé? Fé é a força de alcançar o milagre. Em resumo, a grosso modo, é isso que a gente pensa. A gente recebe um diagnóstico, a gente recebe alguma notícia ruim, e aí a gente fala, não, pela fé isso vai mudar. Pela fé eu vou alcançar, pela fé eu vou alcançar a vitória, pela fé, e a gente usa esse tipo de fé. Mas isso, queridos, é empobrecer o que é a fé de fato, de verdade. A fé é muito maior do que isso, mas é muito maior. E aqui fica claro para nós um pouco da dimensão da fé. Nós geralmente usamos, e até algumas traduções, eu acho que elas usam na epígrafe, o capítulo 11 como os heróis da fé. A corrigida eu acho que usa como heróis da fé. E a gente acaba dizendo que aqui é a galeria dos heróis da fé. Mas se você perceber, essa divisão de capítulos e versículos foi feita pela SBB, pela Sociedade Brasileira. Então, Bíblica Brasileira. Então, para mim, o que encaixa melhor aqui é começar a fé a partir do versículo 32 do capítulo 10. Parece que isso está tudo conectado. E para mim, no mínimo, fecharia aqui no capítulo 12, até onde nós lemos aqui no versículo 2. Então, aqui você vai ver que a fé ela está, de alguma forma, sendo tratada de uma forma mais completa. Você percebe isso quando no capítulo 10, o livro de Hebreus, que nós não conhecemos o autor, o conheceremos no céu, né? Nós não sabemos quem é o autor do livro de Hebreus, existem especulações quanto a isso. Ele trata no livro de Hebreus sempre de quão maior e superior são as promessas que nós vivemos. Então, tudo aquilo que nós temos hoje, antes eram figuras, era sombra. Hoje nós vivemos algo infinitamente maior. Tanto é que nós terminamos o texto exatamente nessa pegada. Eles viveram todas essas coisas extraordinárias, mas eles, sem nós, não alcançaram a promessa e não foram aperfeiçoados, porque Deus esperava algo melhor a nosso respeito. Então, está sempre nesse patamar. Mas do versículo 32 a seguir, ele já começa a mudar o tom, quando ele fala do sangue, fala do sacrifício e tal, e versículo 32, ele daí diz, lembrem-se dos primeiros dias de vocês, quando foram iluminados, e aí você vai ver que a pegada vai começar para o lado da fé.
Então eu quero rapidamente aqui pensar com vocês em alguns tópicos aqui, porque aqui tem muita coisa. Eu até estava conversando com a minha esposa, falei, dá para fazer uma série de tudo aquilo. Eu venho alguns dias lendo, estudando e não para. A fonte não para, e quanto mais a gente estuda, tem hora que eu tenho que falar assim, eu vou parar, porque senão eu faço um livro e não sei onde é que eu quero chegar. Então eu tenho que ir resumindo para a gente chegar em algum lugar. Para essa noite, queridos, a primeira coisa que eu quero estabelecer aqui com vocês está no versículo 27, assim também como no versículo 1. Aonde no versículo 1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 27 vai falar que a fé desses heróis da fé, eles viam o invisível. E aí eu vou tentar fazer com vocês aqui uma prática, né? Por gentileza aqui, meu ajudante. Já que a gente ensaiou, né, semana toda. Bem, Não briguem, é um de cada vez, tá? Os dois estão ali dizendo, não, vou eu. Quem ouviu isso, ouviu ali, vai você. Estou traduzindo pela fé. Queridos, para mim, a fé que vê o invisível, para a gente tentar achar algo aqui próximo, seria algo similar a isso. Eu vou pedir agora, vou simbolizar que, desculpe o seu nome, o Bismarck aqui, ele nos representa, somos nós. A proposta de Deus é que a gente viva pela fé, e a fé, o autor e consumador é Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. E isso acontece através da direção do Espírito Santo nos dirigindo a nossa vida. E o desejo de Deus é que a vida seja plenamente dirigida por Ele. Então, para nós seria alguma coisa mais ou menos assim, aqui está a nossa vida, aqui está a nossa história, e a gente está acostumado a ir e vir como a gente imagina e como a gente vê as coisas. Porém, eu vou pedir para o Bismarck agora fechar os seus olhos. E agora você está proibido de abrir os seus olhos. Apenas caminhe na minha direção. Bismarck, andar pela fé é isso aqui, queridos. Ele não está olhando, mas eu estou guiando ele. Ele não está vendo. Há uma escada, mas fique tranquilo, eu vou te avisar a hora que vai chegar essa escada. Quando você cair, eu te aviso. Mais um pouquinho, bem pouco. Aí parou, calma, devagar. Aí agora pode descer aí um degrau. Isso, para. Agora pode descer outro degrau. Obrigado. Isso daqui, queridos, o mais raso para a gente pensar, enxergar sem ver. Porque ele precisa, não tem jeito, queridos, para a gente ir em alguma direção, a gente precisa de alguma direção. Caminhar pela fé é quando eu não estou no controle. Quando alguém vai ter que assumir esse controle, é a fé. A fé aonde? A fé em Deus. O justo viverá pela fé. Obrigado, querido. Então, isso é um pouco para a gente pensar o que é o ver o invisível, porque para mim isso fica muito distante, né? Se é invisível, como que eu vou conseguir ver? Então, é como se eu estou sendo levado por Deus. Deus passa a assumir o controle da minha vida, e o controle pleno é aquilo que Ele quer. Diferente disso, a gente vai querer levar Deus para lá, trazer Deus para cá, e a gente vai dizer que está perigoso, é melhor ir pela escada pelo lado de lá, e a gente sempre dá o nosso jeitinho. Dito isso, queridos, ele diz aqui, no versículo 11, que a fé, na tradução que eu estou lendo aqui, é a NVI, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu gosto da versão da corrigida, que diz que é o firme fundamento das coisas que esperamos. E isso, para mim, faz sentido, mais sentido para a gente pensar. Quando eu falo de fundamento, para quem conhece um pouco de construção, seria algo parecido com isso aqui, que está segurando toda essa estrutura aqui. A depender do fundamento, eu posso construir. É ou não é? Se eu fizer um fundamento qualquer, então eu posso colocar quase nada em cima. Dependendo do fundamento, você nem coloca nada em cima. E a depender do tipo de fundamento, eu lembro de alguém que sempre falava o seguinte: se você observar uma obra de um edifício,
sendo construído, você pensa que eles estão construindo na direção errada, porque começa fazendo um buraco que não tem fim, parece que é quase mais um prédio lá para baixo, porque eles estão fazendo o quê? A estrutura, eles estão fazendo ali o fundamento, aquilo que vai fundamentar e que vai segurar, que para nós é uma grande lição, né? Antes de começar a subir, a gente precisa descer. Então, ali se constrói o fundamento. Vamos dizer aqui, queridos, que aqui na minha mão estão as coisas mais valiosas da minha vida. E eu preciso colocar tudo isso num lugar seguro. Então, eu não posso soltar aqui. Eu não posso jogar em qualquer lugar. Eu não quero que isso caia. Eu não quero que isso quebre. Então, automaticamente, eu vou procurar alguma coisa que esteja bem fundada, um bom fundamento para isso. De preferência, por exemplo, essa mesinha, que tem o quê? Esse fundamento. Isso aqui é o fundamento dessa mesinha. Está segurando, é o alicerce dela. É o que nós chamamos aqui nessa noite de fé. A nossa vida está alicerçada pela fé. A fé é o que está segurando, ou deveria segurar todas as coisas, a partir da nossa fé. Então, a fé é o firme fundamento. Imagine que isso aqui é algo muito firme, tá? Para a nossa compreensão. Então, isso é algo muito firme onde a gente coloca. Então, é o firme fundamento daquilo que eu espero. Então, você tem esperanças que só a fé te dão razão e sentido para você continuar acreditando. A lógica, jamais você vai conseguir acreditar nisso. E aí ele finaliza dizendo que também é a prova das coisas que não vemos. Então, o que nos prova que nós receberemos isso? Mesmo que eu não estou vendo, Quem me prova isso? É a fé. Nesse testemunho que nós vimos algumas vezes, aqui dentro de nós, gritando dentro de nós, algo que é inexplicável. Quando você vê esses homens de Deus aqui, não dá para você entender o que eles estão vivendo. E nem querer viver o que eles estão vivendo se você não foi chamado para isso. Então, o que eles estão vivendo, estão numa dimensão de fé, que é algo pessoal deles, que Deus mostra para eles, mas que eu e você não conseguimos projetar, não conseguimos imaginar. Dito isso, vamos lá para o que nós vamos deixar aqui como lições. Eu vou tentar deixar 5 rápidas lições aqui, disso tudo que lemos, porque, como eu disse, o nosso tempo não nos permite ir além. Primeiro, quando eu falo de fé, eu estou falando de resistência e resiliência, queridos. Quando eu falo de resistência e resiliência, isso grita o tempo todo aqui dentro dos textos. Perceba que ele diz no versículo 32, lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês forem iluminados, quando, olha aqui, suportaram muita luta e muito sofrimento. Quem é que faz isso? É a fé. Você só consegue suportar aquilo porque há uma fé gritando dentro de você, viva dentro de você. Então, é a fé que vai te dar essa estrutura. Eu abri um parênteses no começo, falando sobre fé, porque às vezes a gente distancia o assunto quando a gente pensa que a fé está apenas no contexto religioso. Porque daí alguns pensam que a fé é coisa de alguns. Ele tem fé, eu não tenho fé. O fulano lá tem fé, eu não tenho fé. Às vezes a gente diz isso até de quem vai na igreja, né? O cara vai na igreja lá, esse cara aí tem fé, eu não tenho essa fé. Então, fé, queridos, ela tem níveis. Tanto é que Jesus fala de tamanho de fé. Se tiveres fé do tamanho, então isso dá indício que a gente pode e deve crescer, inclusive, na fé. Tanto é que a própria palavra de Deus em Romanos diz que a fé vem por, então existe maneira de crescer essa fé. Romanos 10:17, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos como aumentar essa nossa fé. Inclusive, algumas vezes ele chamou a atenção dos discípulos, dizendo que o problema dos discípulos qual que era? A pequena fé. Então, fé tem tamanho. E aí, a gente na teologia define fé de 3 maneiras: fé natural, fé dom e fé sobrenatural. Então, fé natural é essa que a gente usa o tempo todo e nem percebe. A gente já virou tão normal para nós que a gente nem percebe que é fé. A fé dom é aquela que Deus vai te dar e você vai já começar a viver algumas coisinhas aí especiais. Agora, aquela sobrenatural é aquela que já vive em dons em nível de milagres extraordinários.
Então, quando eu penso em fé natural, por exemplo, que é mais comum, é mais fácil da gente pensar, porque se a fé é a certeza daquilo que eu não sei, né, o que eu espero, se é uma coisa que eu espero, mas eu ainda não tenho. Por exemplo, eu vou comer um prato de comida. Qual é a minha esperança quando eu como esse prato de comida? Que ele me sustente, que ele não me faça mal e que seja gostoso. É ou não é? Você tem aquela fé ali, uma fé natural. Se você não usar a fé, você vai comer esse prato de comida? Não vai. O que vai te dar? Medo. Você vai falar, não, vai que tem veneno aqui. Como é que essa pessoa fez? Como é que é a cozinha lá dentro? E você começa a duvidar de tudo e de todos. O que essa pessoa usou aqui? Sei não, esse restaurante está meio estranho. Você já entrou em algum restaurante e falou, não, aqui é melhor não comer? O que foi isso? O que foi isso? Talvez paladar, talvez fé. Mas está no campo do natural. Por exemplo, você fala, eu vou lá pegar o ônibus para ir para o trabalho e amanhã, 7:50, eu estou aqui. Então, quem garante que o ônibus vai passar? Quem garante que não vai acontecer nada no trajeto? Quem garante que você vai chegar? Mas é tão natural isso que a gente já fala como se as coisas fossem acontecer. Muita gente fez planos, inclusive, algum tempo atrás aí a gente viu milhares de pessoas que fizeram planos que não se cumpriram. É ou não é? E todas tinham planos, mas isso acontece o tempo todo. Gente que faz plano e, de repente, não acorda no outro dia. Então, a fé, queridos, natural, é mais fácil da gente entender. A gente usa a fé. A gente usa a fé para dizer que a gente vai estar empregado. Quem garante isso? E daqui a pouco você sai entregando currículo, faz a sua parte, né? Porque você tem fé. A fé, ela pressupõe que você faz alguma coisa, não é ficar sentado em casa, daqui a pouco alguém chega aqui, bate na minha porta e me oferece um trabalho. Não. A fé, ela vai, inclusive, falar, eu vou fazer aqui um currículo daquele, que vão olhar e vão falar, é esse cara que eu quero, é essa mulher que eu quero. Então, é a fé que está gerando isso em você. E você sai, entrega ali, entrega aqui, daqui a pouco, quando você vê, você disse que ia ser empregado e daqui a pouco você está empregado. E para tudo a gente usa a fé. Não existe nada que a gente não usa a fé. O texto diz, inclusive, o seguinte, ele diz que o universo, em algumas traduções, diz que os planetas, eles foram criados a partir da fé. E o próprio texto diz que tudo o que se vê, o que é visível, ele veio daquilo que é invisível. Você já pensou nisso? Não existe nada visível hoje que não tenha nascido do invisível. Nada. Porque se você vai lá para a criação, nós temos apenas o Espírito que estava pairando sobre as águas, não existia nada. Não existia nada e Deus não copiou. Deus não pegou as coisas e falou assim, eu vou fazer uma árvore segundo tem em algum lugar que eu vi. Não. Deus gerou a partir dele as coisas. Do invisível ele trouxe para o visível. Então eu não sei o que você está vivendo. Talvez você esteja olhando para a sua vida, para a sua história, e o que você enxerga hoje é nada, porque está invisível para você. Você até quer, mas você não consegue materializar isso pela fé, porque é tanta naturalidade tomando conta de nós, que a gente olha tudo no prisma natural. E quanto a gente olha dessa maneira, queridos, a gente não vai ver o invisível e não vai passar a ver e enxergar e a esperar e acreditar e a conquistar, porque a gente continua replicando o que todo mundo vê. E desse jeito não dá. Então a gente precisa entender, queridos, que a fé é o produto que vai gerar tudo aquilo que ainda não existe. Você quer viver algo sobrenatural de Deus? Levante a mão só quem quer ver algo sobrenatural. Então use uma fé sobrenatural, porque se você vive na naturalidade de todos, você vai viver o que todo mundo vive. Isso é claro para nós, é ou não é? Esses que nós chamamos de heróis da fé, eu vou chamar muitas vezes de herói porque a gente chama, esses heróis da fé só viveram esse nível de coisas sobrenaturais porque eles também viveram em outro nível. O que esses homens vivem? Abraão pega o seu filho, o único filho, que Deus disse através de Isaque, eu vou gerar as gerações, as nações, e será como as estrelas do céu, e será como a areia do mar. E aí Deus diz, agora pega o teu filho e entrega teu único filho. Irmão, ele já era velho, já não tinha mais não ia ter como sair mais dali. E Deus disse, é de Isaque. Entenda um negócio desse. Dá para viver o que Abraão viveu? Não dá naturalmente, queridos.
A conta não fecha. Se a conta fecha, não é fé. Quando a conta fecha, não é fé, queridos. É qualquer outra coisa. Se eu estou vendo, não é fé. Se eu consigo enxergar com meus olhos, são coisas naturais. Para quem quer viver o sobrenatural, precisa ser treinado no campo da fé. Precisa aprender o que é fé e viver na dinâmica da fé. Então, em primeiro lugar, a fé fala de resistência e resiliência, porque esses homens suportaram lutas, sofrimentos, foram expostos a insultos, tribulações, ocasiões que fizeram deles solidários e que foram maltratados, e tudo isso eles suportaram. Por quê? Por causa da fé. Em segundo lugar, queridos, a fé fala de incondicionalidade. A fé, ela não precisa de condição. Ela não precisa de condição. Se há algo que você está fazendo a conta na sua vida, que se a condição A fechar com a condição B e com a condição C, tudo isso alinhado vai dar certo, isso não é fé. Isso foi uma matemática sua. Eu lembro do tempo que eu estava desempregado e às vezes eu olhava para alguns irmãos da igreja e falava, aquele camarada tem uma empresa, acho que é ali que Deus vai abrir a porta. Nunca foi assim que Deus abriu uma porta para mim. Mas era a minha conta. Era a minha maneira de fazer a conta. A porta que Deus abriu, eu jamais conseguiria imaginá-la pela perspectiva natural. Não fecharia essa conta. E eu tenho certeza que você que já viveu algo especial de Deus, sabe que Deus não precisava de condições para fazer o que fez. E digo mais, quem viveu algo já especial no campo da fé, foi em cima de condição nenhuma. Os diagnósticos, ou o que os outros diziam é, não tem jeito. Quando não tem jeito, é a fé que entra em ação. Não tem outra coisa, queridos. Porque quando as pessoas, e às vezes gabaritadas, estão dizendo que não tem jeito, só sobraria uma esperança em nós. Não tem jeito, mas de alguma maneira, aqui dentro começa a queimar uma outra certeza. Está todo mundo dizendo não vai dar certo, não tem jeito, não tem condições, e aqui dentro começa a queimar alguma coisa, mas eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que será. Eu não sei o que vai ser, mas eu sei que Deus vai fazer. Isso é fé, aleluia. Só a fé, queridos. E quem estiver com você na mesma dimensão, ou ouvindo você, vai te chamar de louco. Mas não se preocupe, que está muito próximo. Como é que alguém vai entender o que Abraão pega a família dele e sai da cidade de Ur dos Caldeus para ir para lugar nenhum, irmão? Para onde você vai? Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai. Até aí, ok. Ele leu a mensagem e falou, estou dentro, Jesus. Estou dentro, Senhor. Aí a mensagem termina, vai para um lugar que eu te mostrarei. Está no futuro, tá? E aí? Acho que faltou mensagem aqui, não sei se... Senhor, a internet caiu, porque só vem aqui que o Senhor vai mostrar. Como assim? Eu vou sair com família, pelo menos me dá assim, norte, sul, leste, oeste, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, só sai. Sai, Abraão. Irmão, imagine Abraão se despedindo de todo mundo. Onde é que está indo, Abraão? Para falar a verdade, nem eu sei. Tá, mas você vai pela direita, você vai pela esquerda, você podia entregar um negócio ali na frente, então eu não sei se vou para aquele lado. Ele não sabia, irmão, isso daqui é loucura para quem está ouvindo uma coisa dessa, é ou não é? Não dá para você convidar pessoas para viver em níveis de fé que Deus está te convidando. Abraão tentou fazer isso com Ló, o que aconteceu, irmão? Ficou no meio do caminho e foi um desastre só a vida de Ló. Tentou entrar na bênção de Abraão e foi abençoado com Abraão. Não reconheceu, pensou que a bênção estava com ele. No final, terminou dentro de uma caverna. Então, nós precisamos entender que Deus não precisa de condições para que a fé esteja ativa, operante e realize. Fé também fala de algo melhor e maior, promessas maiores e promessas melhores. Queridos, o texto que nós lemos, por algumas vezes, nós vamos ver ele falando, versículo 14, os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria, e o versículo 16, uma pátria melhor. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isso é, que pátria é essa?
A pátria celestial. Queridos, quando a gente traz a fé apenas para resolver problemas dessa terra, a gente não entendeu tudo. A fé, ela atua aqui na terra, mas a força propulsora dela é para a eternidade. Deus está olhando para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Noé, para Moisés e para todos eles, e Ele está olhando o quê? Para uma geração. Ele está olhando para uma história, Ele está olhando para um futuro, e Ele está apontando para nós. Foi o que nós lemos no final do capítulo. Tudo isso apontava para nós. Eles, sem nós, não estava completa a fatura. Então, enquanto a gente olha para a fé só para conquistar sucesso financeiro, para resolver os problemas familiares, para resolver a nossa saúde, para receber um milagre, a gente não entendeu. Porque o versículo de número 13 diz que mesmo eles não recebendo, pela fé eles viviam, queridos. Então a fé, ela aponta para uma pátria celestial. Menos do que isso é viver perdido aqui nessa terra, não entendendo nada. Por que muita gente fica... por que está acontecendo isso? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso com fulano? Por que acontece isso lá na África? Porque você não entendeu. Aqui é passagem. O próprio Abraão entendeu isso e disse que ele andava como peregrino em terra alheia. No entanto, ele era o quê? Ele era o detentor, ele era o proprietário, nele estava a promessa, queridos. Mas a promessa de Abraão, ainda que era grande, ele esperava uma muito melhor, aleluia. O melhor não é para essa terra, o melhor está lá. O melhor é viver com ele, o melhor é viver com Deus, ou não? Se eu não entendi isso ainda, queridos, eu preciso correr para o fabricante, urgente, e falar, Senhor, tem alguma coisa errada, porque as minhas expectativas estão somente nos sucessos terrenos. E quanto mais a gente pensa nisso, mais a gente se afoga, mais a gente se perde, e mais a gente consegue dor e sofrimento. Porque esse mundo é assim, queridos. É a vida inteira você lutando na mesma dinâmica, e parece que você está sempre como você começou. Continua esperando um amanhã melhor, sempre. Você pode, se você fizer um resumo da sua vida e lembrar como é que você era 10 anos atrás, tenho certeza que você vai olhar e falar, nossa, Deus foi maravilhoso comigo. Só que a gente ainda olha para o hoje pensando, daqui 10 anos vai estar bom, hein? Daqui 5 anos Deus vai fazer um negócio, aí sim a minha história vai mudar. Só que há 10 anos atrás, você pensava que a situação que está vivendo hoje já seria um sonho. E assim a gente vive. Esse mundo, queridos, ele não tem, é um poço sem fim. Quanto mais você cava, mais você quer. Você pode pensar em poço, você pode pensar numa escada sem fim. Você ganha R$500 e está bom, de repente não está bom, você já quer 1.000, aí você ganha 1.000 e está bom, de repente não está bom, você quer 2.000, daqui a pouco você ganha 2.000 e está bom, daqui a pouco não está bom, você quer 5.000, daqui a pouco você ganha 10.000 e assim vai, e não para, irmãos, não para, não tem fim, porque não está naquilo que eu tenho, é o que o texto vai mostrar para nós. Está nas promessas que eu tenho, está na visão que eu tenho, está na pátria que é melhor, aleluia. Se o meu olhar está apenas aqui nessa terra, queridos, então, em quarto, testemunhos que damos e recebemos. Vocês veem que o texto o tempo todo trabalha sobre os testemunhos dos antigos que nos passaram, mas daqueles também que eles receberam. O testemunho aqui, esse termo, ele está mais para um relatório fidedigno, um relatório exato daquilo que aconteceu. Olhar para Abraão, a fé de Abraão nos relata um Deus que agiu na vida de Abraão sobremodo, sobrenaturalmente. E esse relatório é fiel. Esse relatório é um testemunho para nós, que a gente se empolga, se anima por isso, fala assim, pô, mas Abraão recebeu e Deus fez isso na vida de Abraão, Deus pode fazer isso também na minha vida. Então, esse testemunho, queridos, ele fala tanto para nós quanto para os outros.
O que Deus faz na nossa vida, Deus tem propósito de alcançar outras pessoas. Deus não faz na nossa vida apenas para a gente ficar engordando e dizendo, olha, eu sou abençoado, eu sou rico, eu sou maravilhoso, eu tenho, eu recebo, Deus sou o queridinho de Deus. Não. Deus tem propósito na nossa história, como já foi dito aqui. Deus está olhando para mim e para você, e Ele está depositando na sua conta para que outras pessoas também sejam abençoadas. E se esse ciclo não acontecer dessa maneira, queridos, isso não é fé. E para finalizar, queridos, a fé fala de conhecer as promessas e viver por elas. Não existe outra maneira. Você precisa conhecer para viver as promessas. O que nós vemos aqui nos textos dizem, versículo de número 13, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham prometido, o que tinha sido prometido. Viram de longe, e de longe saudaram, em outras traduções abraçaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E aí o versículo 14, os que assim falam, mostram que buscam uma pátria. Vamos colocar em pé, queridos? Se estes homens não conhecessem as promessas, quando o versículo 13 está dizendo que esses homens que viveram pela fé, morreram pela fé e não receberam, o que eles tinham feito, irmãos? Eles tinham desanimado, eles tinham parado, eles tinham ficado frustrados, eles tinham simplesmente trazido para nós um relatório que não seria dos melhores e nem empolgaria ninguém. O que faz esses homens, indiferente do que recebe ou não recebe, eles continuarem firmes é porque eles conheciam as promessas. E sabiam que as promessas não acabavam aqui. Essa seria a grande pergunta. Você conhece as promessas de Deus? Você entende quais são as promessas de Deus? O capítulo 12 termina dizendo assim, nós que somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhos. O capítulo 12, ele está falando do que nós lemos no capítulo 11. Depois de tudo isso que a gente leu de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jefté, tudo aquilo lá, aí ele diz, então, nós que somos rodeados por uma nuvem de testemunhos, tudo isso é uma nuvem de testemunhos para nós. Então, em cima disso, você começa a conhecer as suas promessas. Aí ele diz, então o que a gente deve fazer? Livre-se de tudo que atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corra com perseverança a corrida que nos está proposta. Você tem uma proposta de Deus, uma corrida de Deus para a sua vida. Tendo os olhos fitos em Jesus, olhando para Jesus, que é o quê? O autor e o consumador da fé. Se a gente não entender que temos uma proposta de Deus para a nossa vida e para a nossa história, a gente vai continuar com as 3 grandes interrogações humanas. Da onde vim, por que estou aqui e para onde irei? Ninguém, e não existe religião no mundo, que responda com perfeição essas 3 perguntas como o cristianismo. O cristianismo te mostra da onde você veio, qual é o plano de Deus para a sua história aqui nessa terra, e te garante aonde você vai chegar. Está tudo escrito e garantido por aquele que subiu naquela cruz, morreu pagando os nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia, dizendo, eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Então, se a gente não entende e não conhece as promessas, a gente vive nessa vida ainda, queridos, uma fé que relativiza as coisas. Uma fé onde a gente não sabe nem para onde vai e nem por que está passando o que está passando, porque eu não conheço minhas promessas. E às vezes a gente está indo atrás de promessas equivocadas, se perdendo em promessas equivocadas, e no final das contas a gente está, como diz Paulo, esmurrando o vento, lutando contra o vento. Imagina que tipo de desgaste é esse? Esmurrar o vento é simplesmente estar fazendo nada que vale a pena. A nossa conexão, o nosso sentido, o nosso propósito, a nossa missão
está em conhecer a Deus, conhecer as suas promessas. E é através disso que o justo viverá pela fé. Que dizer que o justo viverá pela fé sem conhecer promessa é vago. Que fé é essa? De onde vem essa fé? Com fé no quê? Fé na denominação, fé na placa da igreja, fé no pastor? É aqui que tem que estar a sua fé. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E ela vai te mostrar quais são as promessas que existem, que são suas. Porque não se trata de bênção, queridos. Quem ainda está preocupado com bênção não entendeu. Se trata de herança. Você pode dizer isso para o seu irmão? Não se trata de bênção, se trata de herança. Você sabe a diferença disso? Quem corre atrás de bênção não sabe o que tem. Quem vive pela herança sabe quem é seu pai, sabe quem ele é e vive pelo que já tem. Aleluia! Já tem. E isso só é possível na perspectiva da fé. Quero convidar você para vir à frente. Nós vamos fazer uma oração juntos aqui, finalizando este mês e abençoando os meses do ano. Eu quero te convidar agora a você encher o seu tanque. Encher o seu tanque. Encher o combustível. O que eu quero dizer com isso? Imagine agora a fé como aquele termostato do carro, aquele ponteirinho que diz que está cheio, que está pela metade ou que está vazio. Então a pergunta é: como está o seu combustível espiritual? Qual é o combustível? A fé. Está bem? Não está bem? Está lá em cima? Está embaixo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Segura só um pouquinho o som, porque eu quero que vocês ouçam bem isso. Preste atenção. Presta atenção nisso. O diabo não está preocupado com a sua casa, materialmente falando. Não está preocupado com o seu carro, materialmente falando. Não está preocupado com o seu cônjuge, nem com os seus filhos, nem com as suas amizades, nem com a sua vida financeira, com a sua conta bancária. Quando ele ataca essas coisas, o propósito dele é outro. Não é porque ele quer dinheiro, não é porque ele quer carro, ele não quer nada disso. Ele disse para Jesus: os reinos da terra, e se quiser eu dou tudo para você. Quando ele ataca as coisas, ele tem outro alvo. Quando ele joga os seus dardos, ele tem outro alvo. Você sabe qual é o alvo dele? Destruir a sua fé. Que se o justo vive da fé, se ele acerta a fé, o que sobra? Nada, queridos. É ou não é? O justo vive como? Da fé. Como é que a gente resolve a vida? Pela fé. Então se ele ataca a fé, ele faz o que com a gente? Ele ataca a nossa fé, queridos. Quando ele está atacando, veja a história de Jó. Quando ele ataca a família de Jó, os bens de Jó, ele queria os bens de Jó, a saúde de Jó? Lógico que não, ele queria o que? A fé de Jó. Ele falou: eu vou atacar as coisas e eu vou acertar a fé. Ele disse: deixa eu tocar nas coisas, você vai ver que ele vai te negar, vai acabar a fé desse homem. Então Satanás ataca as coisas, mas ele não tem nenhuma preocupação com as coisas. Ele está olhando a sua fé. O que tem valor é a sua fé. O que resiste é a sua fé. O que vence é a sua fé. Este é um ano que você precisa romper em fé. Esse é um ano em que você pode aumentar a sua fé como nunca e viver coisas como nunca viveu. É uma posição que você tem que definir. Mas saiba de uma coisa, queridos: tudo na vida, inclusive religiosa, só se alcança pela fé. Se um dia você falou: eu serei um advogado de sucesso, você fez isso pela fé. Eu serei advogado, você conseguiu isso pela fé. Eu serei motorista de ônibus, eu serei, sei lá, seja o que for. Eu trabalhei na loja, seja o que for. Você trouxe à existência algo que não era visível e fez isso pela fé. Essa fé não se trata apenas dessas áreas. Nós precisamos começar a erguê-la melhor, estabelecê-la melhor, a partir de uma vida espiritual crescente, que prospera e que alcança o coração de Deus.
Versículo de número 6 que nós lemos: sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o tamanho do problema. Sem fé. Porque quem ama quer agradar, amém ou não amém? Quem ama quer agradar? Você ama a Deus? Qual é o grande mandamento? Não é amar a Deus? Então, quem ama quer agradar, amém ou não amém? Então o problema já começou aqui, porque ele diz que quem não tem fé não consegue agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Se eu não quero agradar a Deus, então acho que não é amor o que eu sinto por Deus. E se eu não sinto amor por Deus, toda a equação está em risco. Então eu quero que você nesse momento faça a sua oração e apresente a Deus como está o seu combustível espiritual. Fale para Deus, Ele quer ouvir sobre a sua fé. Houve um pai que certa feita pedindo oração, ele falou: Senhor, acrescenta a minha fé. Ele percebeu que ele não tinha fé suficiente e ele pediu para Deus acrescentar a sua fé. Faça a sua oração enquanto o Aldo estará louvando a Deus, e eu quero orar pela sua vida a seguir. Pela fé posso alcançar, pela fé posso enxergar. Sim, Deus. Examina os corações aqui, Senhor. Posso tocar, pela fé, pela fé, pela fé posso alcançar, pela fé, Sim, Deus. posso mudar, pela fé, Espírito Santo. posso viver, pela fé, pela fé. Olha aí, ó. Não há muralhas, não há desafios, não há barreiras. De pé diante de mim, estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. O último versículo do capítulo 10 diz, repita comigo: nós não somos daqueles que recuam para a perdição, nós somos os que creem para a vida. Diga: eu nasci para crer. Eu nasci para crer. Mais forte: eu nasci para crer. Pai, nesta noite, Senhor, estamos nós aqui, Senhor. Primeiramente pedindo, nos perdoa, porque vivemos muitas vezes, Senhor, um alto e baixo na perspectiva da fé. Tem dias, Pai, que a gente está se achando com uma fé sobrenatural. Parece que não importa o desafio, não importa o problema, a gente crê e a gente sabe que vai alcançar, e a gente conquista, e a gente chega na perspectiva da fé. Mas tem dias, Senhor, que parece que a gente sai, Senhor, de um patamar para outro, e de repente a gente está se sentindo com medo, e a gente está com incertezas, e a gente está com insegurança, e a gente já não tem aquela mesma fé vibrante em nosso coração. Praticamente muitas vezes estamos pedindo: Senhor, socorre-nos e aumenta a nossa fé. O que nessa noite nós queremos aqui é: passa, Senhor, em revista o teu povo. Olha, Senhor, agora cada coração que está aqui, a começar pelo meu coração, Senhor. E começa, Senhor, dentro desta varredura, colocar em ordem a casa, colocar em ordem a mente, colocar em ordem, Senhor, aquilo que precisa
estar em ordem, para que a fé esteja, Senhor, no nível que o Senhor deseja. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, vem, Senhor, aqui derramar fé sobre os nossos corações. Que esse seja um ano de leitura da palavra, de alimento da palavra, que gere fé em nosso coração, de maneira tal, Pai, que a gente viva um ano sobrenatural. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro seja um ano, Senhor, de colheitas, de coisas sobrenaturais. Pai, nós queremos 2023, um ano que só perderá para 2024 na perspectiva da fé, mas que a partir deste ano a gente fale, Senhor, não só sobre fé, não que só fale sobre fé, mas que a gente viva uma fé, Senhor, crescente a cada dia, Pai, e que a gente aprenda a viver pela fé, sob o domínio da fé, com uma fé estabelecida e uma vida fundamentada pela fé, Pai. Eu repreendo todo medo, eu repreendo toda incerteza, eu repreendo toda insegurança, eu repreendo toda incredulidade. Eu ministro sobre este lugar nesta noite e sobre cada vida que está neste lugar, fé nos corações. Espírito Santo, enche-nos desta fé que vem do alto, essa fé que nos leva à eternidade, essa fé que é além do que apenas as coisas naturais dessa terra. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas para Jesus. Receba, Senhor. Eu vou finalizar com uma oração, pode ficar aqui na frente mesmo. A Marlene Dias pede oração por sua família online, ela pediu sua oração, e por ela mesma, que fará aniversário dia 27, 73 anos. Olha que benção. Dona Marlene Dias, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Obrigado pela sua presença aí, e certamente o Espírito Santo está aí onde você está agora. Semana que vem, novo culto, novo formato. Esperamos todos vocês. Traga alguém com você também. Vai começar o primeiro culto, vai começar já com ceia, tá? Então já venha preparado já para ceiar, que o negócio é bom demais, amém? Você está feliz com Jesus? Amém? É Ele, queridos, é Ele a solução. Diga para o seu irmão, é Jesus, o autor e o consumador da fé. Está faltando fé? Vai até o fabricante é o Criador é Jesus. Pai, te rendemos graças por esse culto nesta noite, por tudo que o Senhor ministrou neste lugar. O grande desafio agora é colocar em prática. Nos ajuda a colocar em prática para a glória do Teu nome. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita fala o quê? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio, volta mais vezes. Diga, traga alguém com você na semana que vem. Os visitantes, obrigado pela sua presença, volte mais vezes.